Medicamento brasileiro inédito tido como capaz de reverter lesão medular é apresentado em São Paulo. Polilaminina, criada a partir de uma proteína da placenta, foi desenvolvida por 25 anos por pesquisadora da UFRJ. Na fase experimental do antídoto, pacientes recuperaram movimentos. A Anvisa diz que aguarda dados complementares de estudos pré-clínicos. Primeiro ponto, 25 anos para desenvolver o negócio, para chegar a testar academicamente em alguns humanos. Eu já vou explicar tudo com calma aqui para vocês, mas desde já fica aqui a importância de que desenvolver o ciclo de desenvolvimento do medicamento é longo mesmo, demora mesmo, tá? É por isso que pesquisa, principalmente pesquisa básica, né, que a gente chama, que são aquelas pesquisas que não são feitas com humanos, são pesquisas básicas em células, em roedores, etc. Essas pesquisas, elas têm que ser financiadas por um órgão público, porque dificilmente uma empresa privada teria interesse em investir 25 anos em alguma coisa para depois descobrir que deu errado. Até porque, sei lá, menos de 1% dos medicamentos testados funcionam. Então, olha que legal, 25 anos, cara. Muito, muito, muito legal. Vai para baixo aí. Vem de um tenro invólucro da vida humana, a placenta, a extração de uma proteína que aponta para dar uma solução para algo que até agora a ciência não tinha caminho claro, nem nunca tão comemorado: restabelecer a medula espinhal em pessoas que tiveram lesões medulares e perderam movimentos do corpo. Antes de mais nada aqui, como que funciona, né? O seu cérebro envia informação, o seu cérebro aqui envia, o seu encéfalo, né, envia informações para você mexer as pernas via sua medula espinal. Essa medula é composta basicamente por axônios, embora tenha corpos de neurônios ali, mas é basicamente composto por axônios. Esses axônios é um pedaço do neurônio que leva informação até o teu músculo. E aí você contrai o músculo ou traz informações até o cérebro para você ter percepção, sensação das coisas, né? Se você secciona, se você lesiona a medula, você perde o movimento, né? E pelo que a gente está vendo aqui, essa substância tem um potencial de reestabelecer o movimento. Então ela deve fazer alguma coisa ali onde existiu a lesão, né? Vamos ver aqui. A pesquisadora brasileira Tatiana Coelho de Sampaio, professora doutora da UFRJ, se aprofundou em silêncio com uma equipe de biólogos nos últimos 25 anos sobre a potência reparadora e multiplicadora da proteína laminina, que atua no sistema nervoso. Os estudos acabaram gerando o atual medicamento polilaminina, uma novidade mundial apresentada nesta terça-feira pelo laboratório Cristália, como capaz de regenerar a medula em pessoas que tiveram rompimento do órgão em acidentes de diversas naturezas e que levaram a uma paraplegia, paralisia dos membros inferiores, ou tetraplegia, paralisia dos membros inferiores e superiores. Durante a fase experimental do antídoto, que é aplicado diretamente na coluna, pacientes tiveram recuperação total de seus quadros, sem sequelas e retomando uma rotina sem restrições. Bruno Drummond, 31 anos, durante o processo de recuperação após sofrer um acidente de carro que deixou tetraplégico. Em 2018, ele recebeu a polilaminina 24 horas após o acidente e atualmente não tem sequelas. Cara, que loucura, bicho. Que loucura. Há quase 23 anos, o laboratório aguarda a autorização da Anvisa. Há quase 3 anos. Tá, achei estranho. Há quase 3 anos, o laboratório aguarda a autorização da Anvisa para fazer um estudo clínico regulatório, ampliando o medicamento. O laboratório tem a expectativa que dentro de um mês a autorização deve ser feita. A Anvisa afirma que aguarda os dados complementares do laboratório sobre os estudos pré-clínicos. Ou seja, nossa situação referente... vai para baixo. Embora os resultados sejam promissores, não é possível fazer qualquer afirmação quanto à segurança e eficácia da substância. Esse é um processo normal quando se trata da avaliação de novos medicamentos, visto que a ciência é dinâmica e incerta. O processo aberto na Anvisa é para a avaliação da proposta de ensaio clínico, tá? Tem mais aí?
Ó, basicamente, a polilaminina é capaz de estimular neurônios maduros, que não iriam mais se desenvolver, a rejuvenescerem e criarem novos axônios. Fios extremamente finos que transportam os impulsos elétricos. Na apresentação do fármaco, 2 dos 8 voluntários que passaram pelo procedimento em estudo acadêmico clínico aprovado pelos órgãos éticos e que tinham lesões haviam comprometido o movimento estavam presentes. Ah, os movimentos, né? A atleta paralímpica de rugby, Auana Cruz Ribeiro, 27, ficou tetraplégica em 2017 após uma queda de 10 metros de altura. Perdeu os movimentos do pescoço para baixo. 3 anos depois, foi submetida como voluntária à aplicação da polilaminina. Recuperei entre 60% e 70% do controle do meu tronco. Sinto que a sensibilidade na bexiga voltou, mas ainda não sou independente. Mas ainda não sou independente nessa questão. Não tenho nenhuma dúvida da minha melhora. Recuperei e estava, eu acho. Já Bruno Drummond Freitas, que era o cara da foto lá, 31 anos, lembra de ter o corpo completamente paralisado do pescoço para baixo após um acidente de trânsito. Ele recebeu a substância 24 horas depois. Em 5 meses, mais ou menos, eu já estava completamente recuperado. Cara, imagina a cabeça desse maluco. Tipo, o cara tava tetraplégico e aí agora tá recuperado. Tenho uma rotina normal, faço esportes e não passo mais por nenhum tipo de tratamento. Tenho consciência do quanto é importante para as pessoas na aplicação em cães que tiveram lesões não provocadas. Sacanagem, né? Porra, sacanagem. Não provocadas? Então, cães que tiveram lesões normais. Ah, tá, entendi. Achei que eles tinham induzido lesão nos cães. Os resultados também impressionaram. É que hoje acho que nem pode, um tempo atrás podia, né? Os pesquisadores, com a retomada total da marcha naqueles que tiveram o órgão neural rompido. Em ratos de laboratório, os efeitos da aplicação aconteciam em 24 horas. O medicamento já está produzido na planta, na Cristália, não sei o que, legal. Ah, olha aí que legal, cara. Vai, ele vai. Pode mais? Ah, se lesiona para baixo da T2 e da T6, começa a ser paraplegia. Se lesiona na cervical ali, CC, começa a ser, pode ser tetraplegia, né? Perda do movimento de todos os membros. Ah, olha só, e se lesiona na T2 até a T6, acomete também a bexiga. Aí você pode acabar se urinando e tal, né? Se defecando. Você perde o controle também. Dá pra baixo, ver. Tá, vai pra baixo. Mais. Ainda. Mais. Hospitais de São Paulo já estão preparados para fazer aplicações quando autorizado pelo Anvisa. O procedimento inicialmente será realizado em pacientes diagnosticados com lesão. Os estudiosos afirmam que a medicação comprovadamente não causa nenhum dano colateral, o que passará por testes, tá? Lá para baixo. Aí como sempre, né? Vai para cima um pouquinho. O cara ali que é o fundador o Ogari Pacheco, né? Não vendemos ilusões, trazemos evidências. Os resultados não são iguais para todos, mostrando que quanto mais rápido a aplicação, melhor. Agora começa aquele clássico conflito de interesse, né? Porque o cara aí que é presidente do conselho do laboratório Cristália vai ter um grande interesse que tenha uma comoção pública e que essa comoção pública indique que a polilaminina funciona. E os cientistas, por outro lado, vão ter uma certa cautela, né? E dizer que, pô, vamos ver, vamos ter que ver, calma lá. Então existe esse conflito de interesse. O cara do laboratório vai querer muito que a galera que saia a reportagem na Folha, que eu venha aqui e reaja, e aí gera esse atrito, né? Uma galera falando que eles estão vendendo esperança e o outro falando, não, a gente está fazendo as coisas certas. Eu já vou opinar, vai mais para baixo só para ver se tem mais coisa. Mas... esse daí não interessa mais. Mas acabou, né? O que rola, pessoal? Ó, seguinte.
O que aconteceu até agora, tá, com essa substância, só para vocês entenderem? Ela foi testada academicamente, isso significa que não existiu nenhum estudo clínico com essa substância. Basicamente, os pesquisadores sintetizaram ela, viram que funciona em ratos, em camundongos, viram que funciona em cães que já eram paraplégico, tetraplégico. Eles falaram, bom, temos uma resposta positiva aqui em ratos e em cães. Vamos testar em alguns humanos? Aí eles foram lá no hospital, talvez até o hospital da UFRJ ou algum hospital parceiro, e viram que algum ser humano, e devem ter avisado lá, ó, se alguém, isso lá em 2018, né? Se alguém se acidentar aí e chegar paraplégico de um acidente, nos avise que a gente vai tentar aplicar em até 24 horas. Aconteceu o caso do Eduardo, né? Carlos, não lembro. O Drummond ali, não é Carlos, acho que é Eduardo, né? Ele se acidentou, aí a galera aplicou e viram que depois de 5, 6 meses começou uma recuperação. Só que qual que é o ponto? E esse ponto é importante. Bruno Freitas Drummond. Esse medicamento, ele é um medicamento que ainda não passou por estudos clínicos. Então, aqueles clássicos estudos de fase 1, fase 2, fase 3, farmacovigilância, ainda não ocorreu. Então, a gente não consegue dizer que ele funciona de fato, baseado só nessas observações. Eu sei que isso, às vezes, é, né, colocar água na fogueira e dar uma abafada, mas a gente não sabe. Agora, é muito promissor. Muito promissor. Eu fui ver no artigo que eles publicaram com os cães e com os ratos, que permite com que a gente veja o mecanismo de ação da substância, né? E é muito interessante. O que a substância faz? Digamos que você tem a sua medula, né, aqui, e você tem uma secção nos neurônios. Então, cortou aqui, teve algum acidente, esmagou os neurônios, cortou. A gente tem uma célula no nosso cérebro chamada glia. Glia são células não neuronais, que a gente tem bastante no nosso cérebro, e ela tem uma série de funções, várias funções da glia, tem muitas funções. Uma das funções da glia é, frente a um acidente ou frente a alguma lesão no tecido do sistema nervoso central, a glia, ela forma uma cicatriz glial. Uma cicatriz glial física mesmo. Ela forma uma cicatriz em volta daquilo dali, para que aquilo ali não espalhe, para que a infecção naquela região esteja controlada, porque quando você tem rompimento de tecido, você tem liberação de prostaglandinas, você tem liberação de citocinas pró-inflamatórias, ele fica um microambiente meio, digamos assim, um microambiente nocivo para o seu organismo de uma maneira geral. Isso faz com que essa glia forme uma barreira física, mesmo uma cicatriz glial, para impedir que aquilo ali se espalhe, né? E para recuperar aquela lesão, recuperar aquele lugar. Só que aquela cicatriz vai ficar, principalmente se houve uma secção, um corte nos neurônios. Essa cicatriz, ela impede que os neurônios tentem ou se recuperar naturalmente, ou novos neurônios que consigam atravessar aquela área daquela cicatriz, é uma barreira física mesmo que impede que esses neurônios se reconectem com outros neurônios ou que cresçam novos neurônios, etc. Tudo bem? Tá dando para entender? Esse medicamento aí, pelo que eu entendi do mecanismo de ação dele, ele é um medicamento que faz com que não só os neurônios sejam estimulados, né? Não só os neurônios sejam estimulados a crescerem mais, como também esse medicamento é capaz de criar calhas, trilhos, para guiar o crescimento do axônio. Então isso realmente é muito, muito, muito revolucionário, muito promissor mesmo, e isso pode trazer consequências muito positivas aqui para a nossa sociedade, né? Imagina, as pessoas que se isso melhore um pouco que seja dos movimentos, e uma pessoa que perdeu os movimentos já é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. A questão é, vamos esperar sair os estudos de fase 1, fase 2, fase 3. Quanto tempo isso vai demorar? Cara, 2 anos, 3 anos, 4 anos às vezes, infelizmente demora, dependendo do número de pessoas. Como é uma coisa muito promissora, eu acredito que vai existir um certo gás aí na parada, né? Principalmente porque saiu na mídia e tudo mais. Então, assim, bem legal mesmo.
E isso mostra também a importância de investimento em ciência. Imaginem só, se a gente tem uma, a patente desse medicamento sendo feita aqui no Brasil, outras empresas vão ter que comprar esse medicamento do Brasil e isso faz com que a gente ganhe dinheiro, o país ganhe dinheiro, né? E isso se converte em uma coisa positiva para todo mundo. Basta vocês verem o PIB da Dinamarca, né? O PIB da Dinamarca por causa da Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozempic, né? Se você pegar o PIB da Dinamarca sem a Novo Nordisk, é um PIB. Se você botar a Novo Nordisk, é outro PIB. Porque essa empresa é uma indústria farmacêutica, tipo essa Cristália aí, que vai desenvolver esse medicamento, né? E o Ozempic bombou tanto no mundo que levantou o PIB da Dinamarca. Eles chamam isso de efeito Nokia, né? Porque a Nokia, o celular tijolão, quando vendeu muito no mundo, e acho que foi na Dinamarca também, acho que era da Dinamarca, o Nokia. Não, da Finlândia. É o efeito Nokia, né? O PIB explodiu. E nunca é bom para um país ter o PIB inteiro dependente de uma empresa, né? Porque a empresa fica meio refém. Então, assim, de qualquer maneira, para nós é muito positivo e mostra a importância da gente investir em ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é a real soberania nacional. Você ter ciência e tecnologia é o que realmente te torna muito poderoso, porque você domina os meios tecnológicos, e tecnológicos aqui não é só placas de vídeo, né, e coisa tecnológica, é a capacidade intelectual de produzir tecnologia, né. 25 anos investido nisso, uma professora de instituição pública, olha a importância das universidades, e mesmo assim tudo sucateado e sem dinheiro. A UFRJ recentemente não tinha dinheiro para pagar a luz, né? Iam cortar a luz da UFRJ, eles precisaram pedir grana, e ainda assim a gente consegue fazer coisas fantásticas. Imagina se tivesse isso sem falar da nossa fuga de cérebros. O número de pessoas que saem do Brasil, cientistas, pós-graduandos, para tentar uma carreira lá fora, porque o mercado brasileiro não consegue absorver esse número de pessoas qualificadas. E não só isso, eles não têm perspectiva futura, né? Se você pegar, por exemplo, a lógica da construção de um ser humano, vou dar o meu exemplo, ó, presta atenção aqui, galera, só para vocês entenderem. Imagina um sujeito que faz ensino fundamental numa escola pública, pago com dinheiro de vocês, ou do pai de vocês, ou sei lá, do contribuinte. Nós pagamos para o cara estudar na escola pública. A gente pagou para construir a escola, para pintar a escola, a merenda, as professoras, os professores, tudo, o guarda, né, e tudo mais. Aí ele faz ensino médio numa escola pública. Aí depois ele faz faculdade numa federal, que a gente que está pagando também. O Estado está pagando, nós estamos pagando, os cidadãos estão pagando. Aí ele almoça no RU, mora no lugar, os professores são pagos com o dinheiro do Estado e tudo mais. Aí ele faz mestrado, ele não só está usando a infraestrutura da universidade, como também ele recebe uma bolsa agora. O Estado paga para ele fazer mestrado, 2.200. Aí depois ele faz doutorado, isso ele já está lá com seus 30 anos quase. Aí ele faz doutorado, aí quando ele vai sair para o mercado de trabalho, para conseguir devolver para a sociedade o que a sociedade deu para ele vai para fora. Então, tipo, a gente investiu no cara desde quando ele era um bebê, lá no ensino fundamental, criança. A gente ensinou tudo para ele, educou ele, treinou ele, tornou ele um sujeito capaz de produzir alguma coisa para a sociedade, e quando ele vai produzir essa coisa para a sociedade, ele vai embora do Brasil e produz em outro país, sendo que a gente que pagou a formação dele. Aí ele produz em outro país, ele cria uma patente daquela tecnologia, digamos que ele desenvolve um medicamento, um software, cria uma empresa, um Airbnb, Zoom, Facebook, Instagram. Aí ele cria em outro país, ou um medicamento para Alzheimer, sei lá. E aí a gente, que treinou o cara, tem que comprar os negócios e importar. Não tem algum sentido isso? Ou é só eu que tô viajando na maionese? É muito triste isso, cara. E não é culpa dele. Porque se ele ficar aqui, ele vai ser subutilizado.
Ele vai ser muito subutilizado. O que ele vai fazer aqui? Um cara super técnico, uma habilidade absurda numa área, daí ele precisa de um equipamento que custa X para conseguir. Aí ele precisa de um anticorpo para tentar desenvolver um medicamento, enquanto lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, sei lá, nos países nórdicos, o anticorpo chega no laboratório dele no outro dia, fala, preciso de um anticorpo para verificar a quantidade de interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, nesse meu experimento aqui para ver se esse medicamento está melhorando a inflamação nos ratos, essa polilaminina. Aqui no Brasil, um professor de federal, ele demora 6 meses para obter o anticorpo. Porque a gente não tem indústria que produz anticorpo. Porque a gente é um país pobre. A gente é um país agroexportador, a gente tem pouco serviço. Então a gente não tem indústria para produzir, a gente tem que comprar lá de fora. E como a burocracia kafkiana, a gente demora para pegar esse medicamento. Isso quando não para na fronteira, quando não vence. Então demora 6 meses. Lá fora eles têm em um dia. Aí esse cara vai ficar aqui, trabalhando aqui, subutilizado, não consegue fazer nada, ganhando uma merreca, não tem dinheiro para nada. Tem laboratórios, pessoal, só para vocês entenderem o tamanho do abismo. Tem laboratórios nos Estados Unidos que o laboratório do sujeito, claro que não é a regra, né, a exceção, é os caras muito foda, o laboratório do sujeito tem mais dinheiro que o CNPq inteiro do Brasil, o financiamento inteiro de ciência do Brasil. Um laboratório. Tem noção disso? Não tem como a gente conseguir bater de frente com a galera na ciência e tecnologia. Não tem como. E apesar disso, surge isso daí. Surgem umas coisas muito legais. Então vamos torcer o máximo possível para dar certo. Vamos torcer o máximo que essa professora Tatiana Coelho Sampaio ande com esse medicamento, porque é fantástico, cara. É muito fantástico. Né? É muito fantástico isso. É uma coisa realmente que eu espero que ande.